Fala, pessoal. Hoje eu estou aqui com um tema muito relevante, que é finanças pessoais, finanças para pequenas e médias empresas, pequenos e médios negócios. E hoje eu trago o meu querido Leandro Trajano. Leandro, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E eu já quero assim que você dê uma breve introdução aí dos temas que você fala e já lançar para você uma pergunta que todo mundo quer saber. Qual é o maior desafio dos contratantes da sua palestra, que você fala de finanças, da atualidade aí? O que você tem, o que tem demandado muito de você para falar para as empresas e qual é o tipo de público? Se é para o colaborador ou se é para a liderança? Como é que é isso? Coisa boa, Flow Palestras está com você aqui, Paulinha, muito bom. E de um assunto assim que sim ou sim envolve todos os brasileiros. Quem acha que tem pouco dinheiro, quem tem muito dinheiro, quem não sabe investir, quem quer investir, quem tem negócio, quem pensa em abrir negócio, quem está endividado, querendo ou não, é a relação mais longa que você vai ter na sua vida com dinheiro. Não é com o esposo, com o filho, com o chefe de trabalho, sócio ou o que for. É com dinheiro. Ele vai ajudar a decidir. Nunca tinha pensado desse jeito. Ele vai ajudar a decidir se você vai passar férias em casa ou não, se você vai para dentro ou para fora do país, como é que você vai trocar de carro, como é que você anda. Enfim, as coisas da nossa vida, claro, a gente vai dar as diretrizes e correr atrás. Mas se a gente faz uma boa gestão do recurso que a gente tem, com princípios básicos que o brasileiro, seja ele empreendedor, na vida a dois, costuma ignorar, se ele continua com a gente aqui, escuta um pouco mais do papo e acompanha o assunto no dia a dia, não tenha dúvida que a vida vai muito além. Maravilha. Mas e sobre a questão das empresas? Porque, assim, uma palestra sobre finanças, a gente tem aí, abarca diversos públicos. E aí eu queria entender com você, o que queria que você trouxesse um pouco, o que as empresas têm trazido de demanda e o que você tem entregado nas suas palestras para o tipo de público que o cliente tem demandado. Tipo, o que sai mais? Eu queria que você até segmentasse. Sebrae, a gente está falando, eu estou usando até o nome aqui, uma entidade, né, que é o Sebrae, mas pode ser qualquer outra, cooperativa de crédito, pode ser outros tipos de cooperativas, Câmara de Dirigente Lojista, CDL, ótimo. Associação Comercial e também no corporativo. Queria que você... Olha, quando a gente fala de empresa pública e privada, se a gente consegue ter as pessoas nas empresas, no dia a dia, conseguindo oferecer para a família mais saúde, educação, lazer, alimentação e segurança, essas pessoas chegam no trabalho mais tranquilas. Mais tranquila, a pessoa fica mais focada, não tem como fugir. Quem está mais focado é mais produtivo. Pessoas mais produtivas na empresa conseguem um melhor resultado para ela. Isso é muito importante. E aí traz um termo que eu falo dele desde 2018 e que de poucos anos para cá está sendo muito mais abordado, que é saúde financeira. Então, a gente escuta muito falar de saúde mental, saúde emocional. Uma das principais causas que trazem consequências como suicídio, depressão, baixa autoestima, queda na produtividade, fim de relacionamento, entre tantas outras coisas, e que sim fazem parte da saúde mental e emocional, estão ligadas ao dinheiro, a forma que o brasileiro lidar com o dinheiro. E se você parar para pensar, seja ele empreendedor, homem, mulher, pobre, rico, não importa. A gente não teve uma escola lá atrás. E nossos pais também não. E como é que a gente aprendeu a lidar com dinheiro? Coisas básicas. Desde usar o cartão de crédito, fazer o planejamento para viagem, para aposentadoria, entre tantas coisas. Então, saúde financeira tem sido muito demandado nas empresas públicas e privadas e é um ponto que a gente consegue levar para os empreendedores também, para quem tem pequeno negócio. Por quê? Quem tem pequeno negócio, quem empreende, mistura muito as contas, como a gente sabe. PF, PJ. Então, tem muitos outros temas que também vêm em evidência no Sebrae, e coisas também do Sistema S que a gente pode abordar. Estava falando do Sebrae, acesso ao crédito. Tem sido muito demandado, é fundamental. Princípios básicos, oficina de gestão financeira, boas práticas, fluxo de caixa, ferramentas e o lado estrutural para o pequeno negócio, a fim de que ele dê esse pontapé inicial para começar a desmembrar o que é a vida dele, a vida do negócio e começar a ter um olhar pouco a pouco, mais maduro, com ferramentas, com análise, fluxo de caixa, para que ele saiba qual é o resultado do negócio dele. Como é que ele pode ter aquela trilha, aquela rédea nas mãos, para começar a fazer o negócio dele acontecer, tendo um olhar para ele e um olhar para a família, ou seja, separar as finanças, mas de uma forma estruturada. E aí a gente vem numa contrapartida grande, né? Leandro, vai com calma, porque eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Muita gente fala isso, mas na verdade, se você parar para pensar, números fazem parte da nossa vida no dia a dia, não tem como fugir dele. Não. Para vir para cá, peguei um avião, cheguei, fui pegar o Uber para ir para o aeroporto, Uber. Você vai ver quanto tempo ele chega, quantos quilômetros.
Peguei um Maps para vir para cá depois. Quantos quilômetros, quantos minutos? A gente tem um tempo para gravar, a gente tem toda uma estrutura que tudo envolve números. Como é que a pessoa pode ainda hoje dizer que mas eu não gosto de números, nunca fui bom com números? Você tem filho, filha, esposa, e essa pessoa não está tão bem, você quer ver se está com febre? É um número que vai dizer se está com febre ou não. O nosso dia a dia tem 24 horas, 7 dias por semana, e são operações básicas que a pessoa física, o casal e o empreendedor precisa fazer e começar a dominar, a ter um conhecimento para gerir melhor a vida financeira. E que vai, por sua vez, muito além dos números. Começa em escolhas. Começa naquilo que eu planejo no dia a dia e vai caindo nos números de uma forma suave e sutil. E é isso que eu levo, essa virada de chave, de uma forma que não precisa aplicar economês. Termos mais difíceis em inglês que muita gente, no dia a dia, na ponta, já se assusta com isso. Como eu falei há pouco, Leandro, eu não sou de exatas. Então, desmistificar isso de uma forma que vá na linguagem do empreendedor, na linguagem das pessoas que fazem as empresas, é um diferencial e é o que precisa para o nosso meio. Uma vez que muita gente que trabalha no mercado financeiro e com finanças faz o quê? O contrário. Gosta de termos difíceis e de palavras que deixam no nível que muitas vezes causam um desinteresse na plateia. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, você está falando, traduzindo aí em miúdos, que você simplifica, e é fato porque eu conheço o seu conteúdo, você simplifica a questão da gestão financeira, mostrando a importância disso para a saúde financeira. Porque se você consegue ter saúde financeira, a saúde mental fica menos afetada. A gente consegue... Eu estou falando menos afetada. Porque há outros fatores. Exatamente. A gente sabe que é tudo muito Perfeito. complexo. São vários fatores, mas Perfeito. é como se você fosse eliminando, e aí a saúde financeira ela é um grande infortúnio quando não se tem saúde financeira, né? É isso, Então... é isso. E abala, né? Abala, a pessoa muitas vezes vai descontar nas compras, hoje em dia vai se descontar nas bets, nos jogos. A pessoa toma um crédito, toma um empréstimo, quando muitas vezes não precisa, como eu falava há pouco com um cliente que estava falando que a mãe queria pegar um empréstimo. E eu conheço bem a condição dele. E estava falando para quê? Ela queria pegar empréstimo para alguns bens básicos, assim. Básicos, eu digo, que eles já tinham, que não eram necessidade e não justificava pegar um empréstimo. Bastava refletir um pouquinho. Para que você pegar um empréstimo para comprar uma geladeira, um celular ou uma televisão? Você precisa dos 3 de uma vez? Isso cabe na tua realidade financeira? É a pessoa que, de acordo com o nível de cada um, esse é de uma pessoa, é o outro que diz, eu estou em outro nível. Tá, você precisa comprar um carro, uma lanche e um jatinho de uma só vez? Tá? Então a gente precisa refletir para tomar decisões mais assertivas. Primeiro, não precisa tomar crédito para comprar isso. Você tem a possibilidade de usar o cartão de crédito, que por sua vez não gera juros. Agora, a partir do momento que a pessoa toma um empréstimo para comprar isso, ela já está pagando juros. Então, são reflexões básicas que, por vezes, a gente precisa pensar para conter mais o impulso e fazer um consumo mais consciente, em que a gente possa, que é tema de palestra, tá? Administrar o presente e investir no futuro. Uhum. Isso é fundamental. A gente vive no dia a dia esse malabarismo da vida financeira, né? Seja no negócio, seja na vida a dois, seja nas finanças pessoais. Como é que eu cuido e vivo hoje? Carpe diem, tem gente que acha que não vai ter amanhã, está vivo há 40 anos, multiplica 40 por 365, está vivo aí há dezenas de milhares de dias, né? E a pessoa não pensa no futuro. Então, ter esse equilíbrio é muito desafiador para a gente. Nós somos muito imediatistas. A gente tem um aplicativo que manda uma mensagem para a gente agora dizendo que o frete é grátis, ou que a entrega no almoço ou no jantar não vai ser cobrada. E a gente tem que tomar a decisão rápido, porque é o último exemplar. A promoção será até hoje ou até amanhã. Então, são muitos gatilhos que levam a gente a consumir, a gastar. E poucas pessoas que chegam para a gente, olham nos olhos e dizem, você precisa disso agora? Será que não pode deixar para depois? Que você não pode juntar o dinheiro, ter clareza de tuas necessidades diante daquilo que é um desejo? E qual é a tua prioridade? E aí a gente começa a equilibrar os pratos da vida financeira, que é só uma parte da amplitude do que é a nossa vida, né? Afinal, filhos, trabalho, saúde, a família para cima e para baixo, não seja os pais, para quem tem filhos, irmãos, a vida social. É intenso. Muito, muito. A gente estava também falando, né, sobre o que é que o MEI, vamos falar agora mais focado para MEI, o que o MEI, eu acho que posso estar enganada, mas eu acredito que independente de ser MEI ou ME, existe a possibilidade, eu acho que com MEI é mais provável, de ter uma mistura do caixa pessoal Verdade. com o caixa da empresa.
Fala para mim, nesse sentido de MEI e ME, que dica que você pode dar de como o pequeno empreendedor ele consegue administrar e fazer essa separação, mas entendendo, focando na saúde do negócio dele em si. Porque a gente sabe que existe essa mistura, infelizmente, né? Verdade. Até mesmo, cada um sabe onde é que o calo aperta. Então, mas eu queria que você desse umas dicas para esse MEI conseguir separar e ver de verdade o crescimento da empresa. Porque senão, eu já passei por isso também, a gente acha que a gente é a empresa, né? Embora a pessoa pode até ter colaborador, 1 ou 2, mas existe essa confusão, porque tudo está vindo, está partindo de você e está vindo para você. Queria que você desse umas dicas aí, que você, inclusive, inclui na sua palestra, que a gente sabe, para poder resolver essas questões. E tem uma categoria nova, né, que está chegando, o nano empreendedor, que é metade do faturamento do MEI. Então, o faturamento do MEI está para subir para 130 mil, né? Até hoje é 81. Então, o nano empreendedor é aquele que fatura até 40.500. Isso está entrando, começando de fato esse ano agora, 2026. Naturalmente, é uma categoria que vai ter muita dificuldade, assim como o MEI, de separar as finanças, porque muitos dos que são MEI não se veem como empresa. Eles têm o CNPJ, mas não se vê como empresa. Acho que é o bico que está fazendo ali, que é alguma forma de formalizar. Só que tem que entender que o MEI não só vai ter aposentadoria, como licença maternidade, auxílio doença, tem como emitir nota, portanto, participar de concorrência para muito mais serviços, tem como formalizar essa renda, com isso ter acesso a crédito. E tem pessoas que, quando atingem um faturamento maior, não querem, porque não querem deixar de ser MEI. Então, a gente tem que deixar esse medo de crescer. E para deixar de ter o medo de crescer, entender as finanças é importante. Conecta muito com o que a gente falou anteriormente. Então, o primeiro passo, sem dúvidas, por mais que não seja obrigatório, o MEI usar uma conta à parte para receber tudo que movimenta da empresa, do negócio dele. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo, então, é ter a conta jurídica separada. Mas você falou aí que muitos têm medo, que não quer crescer. Verdade. Mas você não acha que o medo, ele não é simplesmente um medo só por ter uma crença, ou porque com esse crescimento vem uma paulada de imposto? Eu acho que é a falta de conhecimento, de entender, de clareza, né? Desculpa até cortar você nesse sentido, porque uma coisa vai puxando a outra. É claro que quando a gente cresce, deixa de ser MEI, por exemplo, e passa para um regime de tributação do Simples Nacional. Você está falando de você paga um DAS MEI de R$80, isso, e depois você passa a recolher 6%. Começa por aí, verdade. Vai ter despesa com contador. Você vai ter algumas outras formas. Aumenta o contador, aumenta tudo. E no frigir dos ovos, você vai olhar no final, assim, o lucro, porque o faturamento é uma coisa, o lucro líquido ele vai ser outra, e dói, assim, você olhar e você não vê o retorno disso. Não quero entrar em pauta nenhuma de discussão. Eu estou falando do que dói no bolso de fato. Se bem, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas eu acho que ainda falta para muitos MEIs e até para ME também, esse cálculo, essa percepção para ter um real impacto que isso vai causar. De fato, você vai ter um imposto maior, tá? Você vai ter contador a pagar todo mês, a depender, você vai ter ali um SIM ou um endereço comercial que você vai botar, porque você não vai botar em casa, porque tende a elevar o seu IPTU, né? Tende a elevar o IPTU em muitas cidades. Se você, não vou gastar com endereço comercial, posso botar em casa. O seu IPTU passa a ser comercial, é o que acontece em várias cidades. E isso é automático? A partir do momento que você vincula o endereço da sua empresa extra MEI ao seu IPTU, ao seu endereço residencial, ele tem esse ajuste. Normalmente é automático, sim. Tá, vou dar um caso real. Desenquadramento de MEI. Acontece. A Receita Federal ela não avisa que desenquadrou. Conheço pessoas que desenquadrou em 2023, 24 e 25 ficou recolhendo como MEI, não sabia que estava desenquadrada, 2 anos recolhendo como MEI, já era Simples Nacional, e aí, naturalmente, a pessoa não mudou o imposto, multa de R$15 mil. Porque vem multa, juros e tudo junto. Então, vincula com aquilo que a gente falou, acompanhamento dos números. Se você tem o teu recebimento de todo mundo que vai pagar você como MEI numa conta que você vai botar o Pix ali naquele celular que você usa para trabalho ou no seu celular, no e-mail diferente, mas tudo que entra do seu MEI, se você recebe numa conta e somente só em uma conta, você tem como apurar melhor essa movimentação. Você tem como ter um domínio maior, mesmo que básico das finanças. A título de, a cada semana, quanto entrou
no meu MEI, na minha conta, e quanto saiu. Quanto entrou, minha receita. Quanto saiu, minhas despesas. Entrou, hipoteticamente, entrou 6, vamos trabalhar com os números aí do MEI aproximadamente, entrou 6 num mês e você apurou que saiu 2, você teve o faturamento de 6, mas você não ganhou 6. Se você teve despesas de 2, você apurou 4 no mês. Por mais que você tire a cada crédito, eita, hoje eu tenho que pagar a internet de casa, hoje eu tenho que pagar, mas você consegue apurar o resultado gerencialmente, como a gente fala, para você ter uma ideia daquilo, até para que se possa analisar se está sendo vantagem para mim, ou é melhor eu voltar para o mercado, porque tem gente que está no meio também, ou que está empreendendo, por falta de opção. A gente teve 2 picos de empreendedorismo no Brasil, né? Empreender por oportunidade e por necessidade. Tem gente que segue pela necessidade, que abriu os olhos e a oportunidade, e tem gente que pela oportunidade aproveitou e continuou. Mas muita gente não apura isso. De repente a gente tem um mercado de trabalho mais aquecido e por não ter domínio dos números, a pessoa pode se perder um pouco. Então, o primeiro passo, voltando, sem dúvidas, ter a conta separada vai te permitir ter uma percepção e evitar cair em armadilhas como essa. De você ter um desenquadramento, não perceber e depois ter uma baita multa a pagar. Então, esse é um dos pontos assim, que é fundamental realmente. Ter ações, né? A gente pouco a pouco começar a montar os indicadores mais simples que sejam, para que a gente possa ter um fluxo de caixa. Fluxo de caixa, quando a gente fala, assusta muito. É nada mais do que, peraí, o que é que eu tenho a pagar de obrigação a cada mês e quais são os dias? Eu pago o meu imposto tal dia, eu tenho que pagar aqui um cadastro que eu tenho de um e-mail tal dia, ou alguém que gera umas artes, que faz aqui os cards para mim na rede social, geralmente eu pago uma vez no mês. Tá, essas são minhas despesas. Agora, o que é que eu tenho a receber adiante? Eu acertei com esse cliente uma entrada de tanto, e no fim do serviço que está previsto para dia 30 do mês que vem, de receber tanto. Então, se a pessoa para e dedica um tempo mínimo para entender o que entra e o que sai no negócio, vai ter um domínio financeiro um pouco melhor. E para isso não precisa dedicar muito tempo. Eu costumo dizer que se você dedica 1% do tempo, você costuma ter um domínio muito grande. Muita gente fala, mas eu não tenho tempo, eu não sei mexer com isso. Basta pegar o celular e lá em cima, no lado direito, menu, e ver tempo gasto no Instagram. E muitas vezes o tempo que a gente gasta não é com aquilo que vai agregar para o nosso negócio ou para a nossa vida. É claro que é bom ver um meme, a gente curtir. Né? Tem um cidadão, um queniano, eu gosto muito de falar da história dele, que ele foi uma figura ímpar, né? Lá para lançamento de dardo no Quênia, que não é normal. Não é normal. Lá são fundistas, né? É maratonista, meio maratonista, enfim. E ele aprendeu isso, sabe como? No YouTube. Então, para que você vem usando o seu tempo livre? Esse cidadão assistia vídeos no YouTube e aprendeu a lançar dardo. Ele foi 12º na Olimpíada de Londres de 2012. Ele foi medalha de prata nas Olimpíadas do Brasil, tá? 2016. E 14, 16, enfim, nas Olimpíadas do Brasil. E ele chegou a ser campeão mundial. Aonde foi o berço da aprendizagem dele? Então, se a gente dedica um tempinho para as coisas que a gente quer, seja um idioma, seja isso, seja o que for, a gente consegue melhorar. E para o MEI receber o dinheiro numa conta diferente. Não estou nem dizendo de se pagar para o labore e para algo mais profundo. Pelo menos saber, ao fim de cada semana, quanto recebeu em espécie, quanto entrou na conta e apurar. Essa semana recebi tanto, gastei tanto. Pode anotar no Excel, num pedaço de papel, num bloco de notas. Mas para que você tenha um domínio e no fim do mês você possa apurar quanto entrou e quanto saiu, quanto está sendo o seu resultado. Com isso você evita pagar multa por desenquadramento, você entende se suas despesas precisam ser revisadas nas revistas para cair ou não, e você começa a perceber se você está tendo uma sazonalidade, uma regularidade de receita ou não, que isso pode lhe gerar o quê? Ações promocionais, de marketing, de contatos, de atividade para que você procure vender mais. Para faturar mais. Exato. E aí, só fechando esse ciclo, se eu quero ganhar tanto e tenho despesas de tanto, então, hipoteticamente, eu vou fora do meio aqui para facilitar a conta, tá? A pessoa precisa gerar 10 mil por mês de receita para ter os 8 que ela quer de despesa, porque ela tem 2... Para ter o 8 líquido, né? Ela tem 10 de receita, 2 de despesa. Ela quer ter 8 líquido. Tá, o que é que eu preciso para gerar 10 mil de receita todo mês? Então, mas esses 8 líquidos... Aí começa a botar meta comercial, ou seja, eu tenho que ter tantos clientes, eu tenho que ter tantos serviços disso. Aí começa a estruturar um negócio para não ser passivo, esperando chegar no negócio. Mas a questão é, se a pessoa tem... Se um MEI, ele tem 2 de despesa e ele tem 8 líquido, ele não pode gastar esses 8 esses líquidos. Números não são do MEI, tá? A gente está só trazendo o exemplo. Hipotético, a gente está falando hipoteticamente. Só para fazer um cálculo redondo dos 10. Esses 8, em tese, ele não vai viver com os 8. O ideal é que não. Porque se ele tem 10 de faturamento, que muita gente confunde faturamento com o que ganha no mês. O que ganhou 10 foi o seu negócio. Se você é MEI, não importa. A categoria que você se enquadra. Se você faturou 10 e gastou 2,
O ideal não é que traga os 8 para mim. Opa, ganhei 8. Tá? Qual é o ideal? É que faça uma reserva a cada mês para que se tenha um capital de giro. Porque nos meses que o negócio não for tão bem, você tem um capital que permite fazer o seu negócio girar sem você ficar maluco, tendo que fazer qualquer preço, correr atrás de cliente no desespero. Por isso que é importante, quando chega o negócio, e tem pequeno negócio fazendo isso, sim, é muito do que eu tento pregar e construir pouco a pouco, seja numa palestra maior, numa oficina, por exemplo, workshop, a necessidade de nós empreendedores, nós que temos negócio, estabelecer um prolabore. Então, o prolabore dentro da realidade. Não é aquela pessoa que faturou muito um mês e vive naquela. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, faturei muito. Esse mês eu vou organizar a viagem, vou trocar o telefone, vou ver o tablet que queria. No outro mês, não consigo nem pagar a internet de casa, tá horrível. E o MEI, o corretor de imóveis, ou quem trabalha na área comercial, que eu tenho focado muito isso também com as palestras, porque tem renda de montanha-russa irregular, não quebra no mês que não vende. Quebra no mês que... Quebra no mês que vende muito. Porque é no mês que vende muito que está desesperado procurando aonde gastar. E não pensando, peraí. Mas isso é psicológico. Isso é comportamental. Então, é e são nossas escolhas que impactam nos nossos números. Então você vê que a pessoa que diz, mas eu não sou bom de números. A gente não precisa ser bom de números. A gente precisa ser melhor nas nossas escolhas. Se a gente escolher com mais consciência, a gente vai fazer esses números sobrarem, darem tranquilidade para a gente administrar o presente e investir no futuro. O problema é que quando cai o dinheiro de vez, a gente já quer logo empregar todo ele. Dificilmente quer, no carro que eu penso em trocar, no dinheiro que eu vou deixar ali para render, é a mesma coisa o MEI. Então, MEI ou... Não, a gente está falando do MEI, mas claro, ME, EPP, se repete muito isso. Na época que eu fazia consultoria para empresas, eu me lembro de uma que em outubro estava desesperada. Novembro ainda mais. Sabe por quê? Porque estava chegando a hora de pagar o 13º. E aí eu pergunto, para quem tem empresa, ou até para quem tem um funcionário em casa, é novidade que em novembro e dezembro vai ter 13º a pagar? Não. O que é isso? Falta de planejamento. Planejamento é um outro tema que eu falo bastante, é o que o Waze ou o Google Maps faz para a gente. Eu saio daqui, vou em Arujá. Eu estou no ponto A, que é o Estúdio Flow, e vou para o Arujá. Tá? Quanto tempo gasta, quantos quilômetros? Isso é planejamento, é sair do ponto A para o ponto B. A gente não precisa sofisticar muito, porque se a gente sofistica muito, muita gente termina por não cumprir, por não fazer. Então, para quem está vendo a gente, aonde eu estou hoje na minha vida financeira pessoal, A2 ou no meu negócio? Eu estou aqui e quero ir para cá. Ok. O que é que o Waze ou o Google Maps me diria? Vai por aqui, vai por ali. E a gente não costuma botar o Waze e simplesmente deixar a vida me levar. A gente vai, como diz na minha terra, eu sou de Recife, né? A gente vai catucando ele ali, né? Para no caminho ver se não muda, se não tem uma rota melhor. E por que na vida financeira a gente não faz isso? A gente não larga, sabe aonde quer chegar e no caminho vai vendo se eu estou cumprindo minha meta, se eu desviei. Opa, esse fim de semana que passou agora eu saí demais, gastei mais. A minha meta era gastar tanto no mês. Esse fim de semana, bichinho, fica em casa, então relaxa. Fica quieto, porque tu acelerou demais ali. Isso é nada mais do que botar rotas no Waze e ver se o caminho mudou ou não. Eu não vou do ponto A para o B, eu não posso deixar a vida me levar e achar que vou chegar automático. Porque a gente cansa de ver no começo do ano. As pessoas dizerem, quero ir para Portugal, ver meu neto que nasceu desde a pandemia, mora lá, eu não fui ainda. Esse ano eu quero trocar de carro, porque meu carro já está com 10 anos. A gente vê as pessoas apontarem um sonho, mas a gente não vê as pessoas planejarem como vão realizar esse sonho. Tanto que é um lema que eu uso muito. Sonhar, planejar e realizar. E virou coleção. Dos 22 livros que eu tenho, 21 são dessa coleção Sonhar, Planejar e Realizar, que tem 2 volumes diferentes. Eles já estão com mais de 130 mil alunos no Brasil. E a ideia é essa, é orientar a molecada, a meninada, desde novos, a entender que os sonhos são possíveis sim de realizar. Não só para eles, mas para a gente. A gente só precisa planejar. Talvez o time que você realize um sonho seja para o mês que vem. O meu seja para o ano que vem. Para outra pessoa seja para daqui a 2 anos. Mas todo mundo tem brecha, tem como chegar. E você já deve ter se deparado com pessoas que têm medo de olhar a realidade financeira? Muito. O que você acha disso? Assim, existe um perfil padrão? Não existe perfil padrão? Que você, na sua análise, de acordo com o seu tempo de estudo, dedicação nessa área, o que você pode falar para a gente? Porque eu já vi e tive também essa fase de você ter medo de enfrentar a realidade financeira, que se você for olhar, você fala, putz, isso aqui está um caos, então você prefere evitar. Normalmente, tá? Não posso dizer que é regra, porque quase nada vai ser regra nesse universo financeiro, né? Mas normalmente as pessoas que têm mais medo são aquelas que fazem as escolhas mais inconsequentes.
que agem muito por impulso. E sabem que estão penalizando um cartão de crédito, sabem que quando o cartão de crédito já está pesado e que começa a dividir, a parcelar, é porque o mês que vem vai estourar, aí sabiamente a gente diz, já sei, vou parcelar. Aí quando eu parcelo, eu já penalizo o mês que vem, o outro, por vezes eu já penalizo até Papai Noel cair da chaminé, ou quem sabe o carnaval do ano que vem. E essa pessoa naturalmente sabe que o que espera ela adiante é ladeira abaixo, é buraco. E aí isso gera um medo, gera um cuidado, é como a balança. Pô, não estou me cuidando, não estou fazendo quinologia, não estou cuidando da dieta, não estou fazendo os exercícios. Eu vou subir na balança à espera de um milagre. Né? Agora, na vida financeira ou na balança, se eu estou fazendo o que devo, se eu estou realmente seguindo ali o comportamento que eu sei que é o ideal, ou que o livro que eu li está orientando, ou que a palestra que eu fui do Leandro, ou o curso, ou um consultor que eu tive na empresa, não importa. Eu estou seguindo, aí eu vou ficar instigado para subir na balança. Eu vou ficar instigado para ver meus números. Porque eu sei que o resultado que eu estou plantando é diferente do que eu vinha plantando. E eu quero ver isso se refletir lá. E quanto mais eu ver isso se refletir, mais eu vou me motivar. Então, normalmente, esse medo, esse receio é muito por isso. Anos e anos atrás, eu perguntava no Instagram, às vezes no meio do mês, ali dia 15, dia 20, eu jogava uma brincadeira, uma caixinha, né? E aí, meio do mês, como é que tá o cartão de crédito por aí? Quem é que quer ver? Eu jogava caixinha ou enquete. A quantidade de gente que respondia, vixe, não quero nem ver, não quero nem olhar. Só que a pessoa não quer olhar, sabe que não está legal, mas não toma a atitude de dizer, vou puxar o freio de mão. E quando é a pessoa que mistura as contas, a jurídica com a física, ali tem coisa da empresa, né, do negócio, tem coisa pessoal. E o que é que eu falo? Se eu estou numa fase que eu estou usando o cartão de crédito porque eu sei que não tenho dinheiro, eu não devia mais usar o cartão de crédito. Aí a exceção que eu falo é AST, Alimento, Saúde e Transporte. Na pessoa física, se você não tem dinheiro, você não pode deixar de se alimentar, porque senão o jogo acaba. Não vai deixar de se locomover, senão não corre atrás do que precisa. E não dá para deixar de cuidar da saúde. Mas alimento não é bar, não é restaurante, nem entrega de aplicativo. Alimento é comida na geladeira para fazer o básico, porque tem fases na vida que são de escassez para a gente poder dar a volta por cima nesse impulso, né? Saúde é saúde, não vai ser estética. E transporte, que eu preciso correr atrás. Mas não, a pessoa está comprando presente, está indo para bar, para restaurante, está assinando alguma coisa no streaming, está no Shopee, Mercado Livre, Amazon, o que for. E mês que vem, quando chegar a fatura, se frustra de novo, por isso não quer ver. É um ciclo vicioso que acontece com frequência. Por isso que é que a gente vê já nos últimos 10 anos, dobrando o nível de endividamento do brasileiro, a inadimplência crescendo mais e mais, e dívida e inadimplência é diferente. Né? Dívida, quase todos nós temos. Eu pergunto muito isso nas palestras. Né? Quem aqui tem dívida? Quase ninguém levanta a mão. Quem passou o cartão de crédito? Usou o cartão de crédito? Já tem dívida. Inadimplência é devo, não nego, pago quando puder. E tem muita gente com boleto pendurado. Né? Um terço da população. Mas você também acha que tem a questão da educação financeira, né? Claro, saúde financeira, e também tem a questão de juros altos, Selic, não sei o quê. Influencia muito. A gente tem visto um aumento significativo no supermercado, né? A dona de casa que está sempre comprando tudo, né? Aumentou, agora tem questão desses problemas aí de conflitos no Oriente Médio e tudo mais. A gente viu que o combustível já disparou. Eu não sei até que ponto se estão surfando a onda por causa... Isso para mim não sai da minha cabeça. Por causa do conflito vai haver aumento de combustível, mas aqui no Brasil por causa do conflito vai haver aumento no combustível, vírgula, logo eu aumento o combustível agora. O combustível que está na bomba ali, que está no posto, né? Ele nem é o que foi comprado com preço alto. Absurdo da guerra ainda. Estão aproveitando. Mas o cidadão vê a oportunidade, já aplica. Agora, quando cai um imposto, quando tem alguma coisa, não. Esse combustível, é a impressão que muita gente relata para mim. A gente vive num país que falta essa transparência. Nos mais diversos meios. Então, isso é um dos fatores que gera insegurança para a gente, que gera insegurança para o turismo. E a gente vem de seguidas guerras, né? Ucrânia e Rússia, impacta em quê? Impacta em muita coisa. Impacta em muita coisa, porque o grão, que é o que alimenta os animais, né, principal aí de frangos, bois, enfim, tudo do agro, que é muito que a gente vê da pecuária, uhum, tem essa influência. Então, a partir do momento que está mais caro, porque está em guerra Rússia e Ucrânia, encarece para a gente. Combustível agora vai encarecendo para a gente. Já está 6,44 lá na minha cidade, a gasolina. Pois é, aumenta, pesa muito. É mais uma razão pela qual a gente precisa ter esse cuidado do
dos pratos, do equilíbrio que a gente precisa ter. Porque se a empresa não tem um capital Então, de mas giro... você não concorda comigo que o salário não acompanha? Não É acompanha. verdade. Tanto o salário quanto até mesmo, eu não estou falando isso, porque o empregador não aumenta, não tem a ver com verdade. isso. O cara sofre também, porque Claro. para ele aumenta tudo do mesmo jeito, ele está pagando combustível mais caro, ele está tendo o insumo para a manufatura, produção dele também já com esse valor aumentado. Não, sofre e repercute em tudo, né? Porque o salário não aumenta, não é? Não. O que a inflação real nos traz. Ele vai pegar ali o índice do IPCA, de uma inflação, o que, na verdade, ele repercute de acordo com o que é avaliado, com aquela cesta do IPCA. Mas, de acordo com a realidade de cada um, do entorno que vive, vai influenciar de outra forma. Então, muita gente vai ter um aumento, seja da escola que paga do filho, seja do combustível, que não acompanha. Por isso que exige cada vez mais da gente o cuidado na nossa gestão financeira, pessoal, familiar e de quem tem negócio, para que a gente não engrosse essas filas e estatísticas que tem, porque, de fato, é bem desafiador. E você vê, não faltam motivos para que frustrem as expectativas financeiras, né? A gente esperava para o ano passado que a Selic chegasse muito mais baixa. Ao contrário, acabou topada. A gente esperava agora os cortes dela sequenciados. Aí tem conflito no Oriente Médio, a gente não sabe o que vai de novo. E aí a gente percebe que, sim, a nossa vida tem muita influência da macroeconomia e é um outro assunto, mas uma tendência maior agora de desglobalização, né? Que é outro termo que você vai ver muito falar. A gente vinha no mundo globalizado e agora a ideia, por todas as evidências, estudos meus e tanto mais também do que os economistas vêm trazendo, é que a gente parte para uma desglobalização. Cada um olha mais para o seu quintal e se proteger. Então você já vê, a China já não está mandando determinados produtos, né, para outros países para proteger o mercado interno, porque se ela exporta, ela sabe que pode faltar para ela. E não só a China, como outros países. Então, e o tudo Brasil? muito interligado. O Brasil não vai sentir nessa safra ainda muito do que está acontecendo, porque já está no período. Adiante é que vai sentir o efeito de tudo que a gente está tendo nesses conflitos. Sim, né? mas eu estou dizendo na questão de olhar para dentro para se proteger, por exemplo, e parar de exportar. Em algumas coisas o Brasil é bom, tá? Em algumas, por exemplo, inflação. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a começar a dar os cortes, isso desde lá de trás, com um governo, agora com o outro governo, em taxa Selic. Aumentar a taxa Selic para começar a regular a inflação. Por quê? Porque nós somos craques em ter inflação alta, taxa baixa, taxa sobe, taxa desce. Você vai para Japão, Estados Unidos, Alemanha, eles vivem numa inflação baixíssima. Então, quando eles enfrentam um cenário como esse, pós-pandemia, que ainda reflete na economia dos grandes países do mundo, eles não têm a mesma manha do Brasil para agir. Então, para algumas coisas, o Brasil é muito bom e para outras ainda vai de maneira tardia. Uma delas é essa questão de proteger um pouco o abastecimento interno. Por quê? Porque para quem exporta no Brasil, ele exporta em dólar. Então, o resultado para o empresário termina sendo muito mais atrativo do que deixar no mercado interno. Mas quando exporta em dólar, o empresário ganha bem. Mas, por exemplo, há pouco tempo atrás, faltava frango no Brasil. Né? Então, o que acontece com o preço do frango? Sobe. Então, a gente tem muita coisa para regular ainda, não é? E que a gente precisa, o que falta, né? Que é ser mais humano também. Cada vez mais o lucro está em primeiro lugar, os ganhos estão em primeiro lugar, não é? E faltam as políticas que tentem controlar um pouco essa regularidade, sobretudo para proteger o mercado interno, para que a gente não tenha algumas crises que geram desemprego, inflação, entre outras coisas. Eu concordo, só que eu não queria entrar tanto, mas você falou aí sobre que essas situações acabam gerando desemprego. Mas eu tenho visto que trabalho tem muito, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, também que não querem entregar. Eu acho que tem muito emprego, mas as pessoas não querem trabalhar. É o que eu tenho falado muito. É isso, não quer trabalhar. Então, a pessoa quer emprego, mas não quer trabalho. Todo mundo quer sombra, mas ninguém quer plantar árvore. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher as caçambinhas de gelo. Então, é muito do que acontece. Infelizmente, é muito do que acontece. A gente está tendo uma oferta maior. Isso, inclusive, foi estudo de um grupo grande de varejo que viu que a renda da população estava aumentando. E, normalmente, quando a renda começa a aumentar, reflete primeiro no varejo alimentos. As pessoas compram mais comida, vão se alimentar melhor, vão diversificar mais os alimentos que têm em casa. E isso não aconteceu no cenário recente de 2024 para cá. E essa gigante do varejo, tá, da área de alimentos, foi procurar entender por quê. E nas pesquisas perceberam que a população estava direcionando parte desse aumento, sobretudo classe C e D, para jogos de azar, bet, tigrinho e mais.
Então, isso vem penalizando muito e vem sendo uma pauta muito presente nas empresas para palestras, e aliado a isso é empréstimo consignado, que a gente teve aniversário agora, recente, em março, de 1 ano do começo do consignado para empresas privadas, que antes o consignado era basicamente para empresa pública. Empresa pública, para aposentados, pensionistas. Isso. E se atingiu de novos empréstimos 87 bilhões de reais. Né? Por mais que a expectativa do governo fosse muito maior, do Ministério do Trabalho, era muito maior, mas de novos empréstimos foi um índice altíssimo, e quando você pega renegociações, beirou 120 bilhões. Mas espera aí, o governo liberando isso acaba que prejudicando um povo que não tem educação financeira, ao invés de ajudar, de certa forma. Porque é como se você desse, eu vou te dar, e o cara ele vai fazer o empréstimo consignado e ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo, ou vai usar de uma forma equivocada. Assim como o saque aniversário. Tudo. O saque aniversário do FGTS, muita gente diz, tem chance de ter o dinheiro. E qual é o ponto aí? Esse empréstimo consignado para as empresas privadas é um dinheiro que é baseado, é protegido por algo que a pessoa já tem, no FGTS dela. Então é como se você estivesse tendo ali, falando por cima, numa linguagem mais fácil, uma antecipação dele. E com juros que não estão saindo, como são os juros voltados para o servidor público. Claro, o servidor público tem muito mais estabilidade, muito menos chance de dar um calote ou qualquer coisa, mas é retido ali na fonte. Tá? E as taxas estão maiores do que se esperava. E as pessoas com acesso ao crédito, como eu falei um pouco atrás na nossa conversa, terminam se vislumbrando como uma pessoa que queria comprar, vou comprar uma geladeira, uma TV e um celular novo. Peraí, você tem acesso ao crédito. Quando você vai comprar uma passagem aérea, ou um celular, ou depender de uma roupa que seja mais cara, um tênis, a gente pesquisa preço. Por que quando as pessoas vão tomar crédito, seja para financiar um carro, um imóvel, ou até para tomar um empréstimo, não pesquisam taxa de juros? Para ver qual é o banco que vai financiar meu imóvel com melhores taxas, qual é a empresa que vai me dar um empréstimo consignado com as melhores taxas. Não, eu preciso, quanto é a parcela? Posso pagar. E se endivida. E se for um financiamento imobiliário, 15, 20, 25, 30 e tantos anos. Então, falta um pouco disso, do conhecimento, para que a gente faça escolhas mais assertivas. Não, mas é porque o banco que eu sou cliente a vida toda. Por que outro banco vai me oferecer taxas melhores? Justamente por isso. Porque você não é cliente dele. Você é cliente do outro a vida toda. O outro a vida toda que você é cliente está acomodado com você. E você não vai pesquisar em novos. Então, são coisas que a gente tem que abrir um pouco a mente, dedicar tempo, assim como o cidadão lá do Quênia, para que a gente possa abrir mais o cenário, ter cenários, para eu ter a possibilidade de A, B e C. Por qual é que eu vou? Ponto positivo, negativo dessa, ponto... Claro que para nem tudo a gente vai ter tempo, a gente às vezes só tem que ser ágil. Mas para muitas das coisas que a gente tem na vida, a gente tem tempo de analisar cenários, possibilidades, para fazer a melhor escolha. Só que a gente vive num mundo, como a gente conversava há pouco, que é na base do impulso, quer pegar a gente na emoção. Imediatismo. E aí as decisões nem sempre são as melhores. Quantas pessoas não fizeram uma compra online, se arrependeram e não usaram o direito de arrependimento de até 7 dias para devolver aquela compra? É porque eu comprei no dia que tinha tomado uma coisinha, eu comprei no dia que tinha brigado com o esposa ou com o filho, eu comprei na emoção e errei a cor, vi que nem gostei. Tem 7 dias para devolver. Em loja física, aí vai depender de quem vendeu. É muito restrito isso, mas online é direito. Então, por que não exercer esse direito e dizer, poxa, me arrependi, de fato, eu vou voltar ao produto? Então, a gente precisa amadurecer um pouco as escolhas que vão refletir nos nossos números como pessoa, como casal, como família e como empreendedor, como quem tem um negócio. E se a gente fizer isso com um pouco mais de controle, entendendo um pouco mais dos números, a partir do básico, que tem como puxar esse fio da meada, e é isso que eu gosto de levar nas minhas palestras, é entregar para quem está ali presente o fio da meada daquele novelo financeiro que está a minha vida pessoal ou do meu negócio. Em uma hora a gente não vai resolver, mas a gente consegue causar o atrito para a transformação e a pessoa sair dali dizendo tem por onde ir, eu sei por onde começar. Agora eu preciso dedicar tempo e correr atrás porque não é tão complicado assim. E só depende de mim, porque isso ninguém vai fazer por mim. Não faz. Então, ter essa percepção e partir para a atitude é fundamental. E por que você começou a fazer palestra? A gente sabe, na sua bio, e eu também conhecendo a sua história um pouco, você já transitou por vários países, e países que muitas pessoas talvez não saibam que exista, e que quando conhece talvez não visitariam, né? E eu queria entender, primeiro, por que você começou a fazer palestra, porque tem algo aí, e também, por que esses países, Timor-Leste, por exemplo? Conta um pouco.
Olha, eu comecei com palestras, aí eu posso brincar, né? Mas no milênio passado, claro, não profissionalmente, mas subi no palco, em 98, a primeira vez, para falar sobre liderança. Porque eu fui presidente de Grêmio Estudantil por 2 anos, antes fui vice-presidente de Grêmio. E então pouco você a pouco... começou lá, já estava picado pelo era. bichinho da palestra. Procuravam no meu colégio, em Recife, alguém que fosse falar sobre liderança. E aí disse, olha, não tem alguém que fale, porque o Grêmio da gente se destacava, estava saindo um ano após o outro como destaque de Grêmio Estudantil, de ações que a gente fazia. E aí o colégio dizia, a gente pode mandar o aluno, que é presidente do Grêmio, e manda o professor acompanhado dele. Faz tempo, hein? E aí eu ia para um colégio ou outro. Pouco depois, saí do colégio, ainda falava de liderança, mas eu fazia trabalho voluntário há muito tempo. E aí as pessoas pediam para falar sobre voluntariado, porque diziam, poxa, esse menino tão novinho, faz trabalho há tanto tempo, tão legal, né? Depois eu fui para o Timor-Leste fazer um trabalho voluntário do outro lado do mundo, num país recém-saído de guerra, em 2005. Estou muito novo, mas fui muito novo para falar também. Então, em 2005, fui para o Timor, que é na Ásia, no norte da Austrália, fazer um trabalho voluntário. E aí as pessoas chamavam para falar agora sobre voluntariado internacional. Mas você foi pela ONU, alguma coisa assim? Não, eu fui pelos maristas, que eu sou aluno marista e trabalhava no colégio marista na época, e teve uma seleção entre educadores maristas do Brasil. E a ONU lá até acessou, tive uma oportunidade de trabalhar na ONU, mas eu acho que nem era o ético, o correto, apesar de ser um sonho na época, mas eu tinha ido por outro projeto e eu achei que não valia absolutamente abandonar e partir, né? Mas por muito tempo foi um sonho de trabalhar na ONU, né? E aí, quando voltei do Timor, era isso, falar sobre voluntariado internacional. E pouco depois do Timor, então, antes do Timor, fui para a Austrália, porque esse projeto me levou para lá para estudar inglês, conhecer um pouco das ações que tinham, e aí eu tinha morado Austrália e Timor-Leste. Pouco depois que voltei para o Brasil, ainda fazia administração, tranquei de novo a faculdade, que tive uma oferta, um convite muito bom, financeiramente, de carreira, tudo, agora já na minha área do que eu vinha estudando, administração, na construção civil em Angola, em 2007. Angola. E aí, disseram, uma pessoa que morou no Timor, eu não tinha energia, não tinha nada no saiu Timor. da Guerra Civil Foi. Em 70 e... Isso, saiu por aí, mas até 90 e tal, ainda tinha tava. muito conflito, ainda era... Eu cheguei lá em 2007, passei 1 ano e meio em Angola e fui recebendo razoavelmente mais. Foi quando eu comecei a estudar planejamento financeiro e investimentos. Investi a primeira vez em Tesouro Direto ali por em torno de 2008. Né? E depois de Angola voltei para o Brasil, juntei um dinheirinho e disse, a gente mora numa ilha, que é o Brasil, onde todo mundo fala espanhol ao redor, e a gente, não, vou aprender esse negócio, porque no Timor eu lidava muito com médicos cubanos e tal, e aí fui estudar espanhol no Peru, investimento meu, em mim. Depois terminei a faculdade, né? Então já foram aí 4 países, aí logo terminei a faculdade, demorou, administração, foram 9 anos de curso. Você fez a administração que em 4, você fez em 9? Fiz em Porque 9 você foi anos e meio. Fui trancando. Até o limite do que podia. E aí a grade mudava, eu perdi uma disciplina, não encaixava mais com a outra, tinha que voltar, era uma loucura. Passou. Né? Mas aí formei a administração e fui trabalhar na Bolívia, na construção civil. E aí foi bom, porque eu tinha que estudar espanhol no Peru. Eu queria ir para a Argentina ou Espanha, mas na outra gripe suína que tinha, na outra pandemia, não dava para ir para esses países, o Peru estava mais tranquilo. Então fui para a Bolívia, já fluente espanhol, depois fui para o Equador, e cheguei no Haiti no ano do terremoto para trabalhar lá. Fiquei 1 ano e meio no Haiti trabalhando na construção civil em 2010. Depois eu fui para Gana começar a operação da empresa do zero. Na África. Gana, em Accra, a capital de Gana. Lá perto de Burkina Faso, Costa do Marfim, Togo, enfim. Foi mais uma experiência fantástica. Então foram 8 países. E tudo isso até meus 30 anos. Né? Até meus 30 anos. 8 países pelo mundo, vários idiomas, vários desafios e experiências. E aí, quando eu voltei para o Brasil, pediam para falar sobre carreira internacional. Então, voltando ao assunto, carreira internacional. E quando eu voltei de vez, lá para 2013, eu disse, espera aí, eu vi que tinha um vácuo grande, um hiato aí das pessoas em relação à educação financeira, às escolhas, a investimentos. E eu queria montar algo nisso, mas era um hobby. Eu pensei, uma das coisas que vai ter nesse meu hobby, nessa pequena empresa, que eu abri em 2014, mas as atividades começaram em 2013, era palestras. E eu disse, agora eu vou falar sobre educação financeira. E eu comecei, de fato, com as palestras de educação financeira em 2013. Mas aí todo aquele desafio, né? Você não tem palco fácil, não tem lugar para ir, a credibilidade, o espaço. Era um assunto muito novo na época, pouquíssima gente falava sobre. Era o Serbasi, o Jurandir Cel, um outro mais aí que se falava. E tudo isso foi construído, né? E com o tempo foi evoluindo e hoje, graças a Deus, tem rodado o Brasil, né? Então tem sido muito gratificante e com muita coisa ainda para evoluir, mas muito feliz também pelo que tem até aqui, mas ciente de que há muito mais para conquistar e pessoas para impactar, né? Eu acho que o que deixa o coração quente mesmo é quando você vê o retorno do público, né? Apliquei isso
com certeza você deve receber muito depoimento tem aí. muitos casos, Você ensinou isso, eu apliquei, consegui, fui, fiz. Deve ser incrível. Não, tem muitos casos. Desde gente de cidade que eu cheguei e disse, eu vim para a palestra porque já li o livro. Já vim para a palestra porque acompanho no Instagram. Seu livro é o verdadeiro cash. Isso. Esse é o que é aberto para o grande público. Os outros 21 são voltados para a escola. A editora só trabalha com venda direta. Tem muitas redes de escolas que usam o seu livro de educação financeira no ensino fundamental. Isso, ensino fundamental 2 e no médio. No 2 e no médio, né? Que daí vai de quinto ao nono ano, depois do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Exato. E tem o 23º, que já está pronto. A gente só está acertando os detalhes para lançar em breve. Mas vai ser para o grande público ou nichado para a educação financeira de escola? Esse vai ser infanto-juvenil. Eu fiz com um poeta. Tá? Então, o primeiro que é com coautoria sou eu e um outro autor. E ele entra falando sobre métrica, rima, poesia, cordel, e tudo isso que faz muito forte na cultura do Brasil. E quando a gente fala de cordel, especificamente para o Nordeste. E aí depois eu entro falando de educação financeira. E a gente mescla educação financeira e cordel de uma forma extremamente poética, suave, bacana, para o adulto. Fica claro, lúdico. Muito, muito. E aí a ideia tem esse, que tem o personagem, é o Dindim. Mas a ideia é a gente expandir, né? Esse é um livro mais curto, é um livro de leitura rápida, infanto-juvenil, mas a ideia é a gente expandir depois. Tem esse primeiro do Dindim, que ele traz o conceito amplo, depois a gente fazer Dindim no mundo dos negócios, né? Depois Dindim para casais. Isso é a ideia, né? E tem outros livros aí que estão em mente que eu confesso, Paulo, que nem eu imaginava escrever tanto. Eu brinco que a maioria dos meus amigos nem leram tantos livros, imagina escrever. Mas vai fluindo, vai acontecendo, né? Então vamos ser felizes e ajudar por aí, porque tem sido. E como é que como é que funciona isso com as escolas? Quais os tipos de escola que te procuram para colocar o seu livro? Ou se é via editora, não importa, mas o que eles. Qual que é a preocupação no caso da educação de base, quando a gente está falando aí do ensino fundamental 2, que é do 5º ao 9º ano? Como que é a preocupação das escolas? Escola pública é governo, é prefeitura? Se não me engano, isso aí é delegado no setor público, prefeitura, municipal, né? Vai ter o médio e vai ter aí cada um fica com o médio, né? É governo, estado, estadual. E o fundamental 1 e 2 mas que é municipal. Mas escolas particulares também procuram para ensinar? Como é que é? Também procuram, mas o foco da editora especificamente é mais para o ensino através da rede pública municipal e estadual, mas tem também escolas privadas que procuram. Porque é um conteúdo, como eu falo no começo do livro, queria eu, na idade de vocês, ter acesso a um conteúdo exatamente como esse. Porque é transformador, é de impacto. Com certeza. Eu estava relendo pela milésima vez esse livro de Cordel e Educação Financeira esses dias, a gente praticamente terminou ele em 2023. De lá para cá, só revisão, contato com a editora e mais. E sabe o que é? Você lê o livro e no final você dizer, caramba, que lindo, viu? Então, assim, eu leio eles, eu me apaixono, fico muito feliz. E até pensando, e trouxe para você, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Você me pergunta, Leandro, então é best-seller. Às vezes me apresentam por aí dizendo que é best-seller. Mas o que é best-seller? Você escreveu um livro... Peraí, eu sei o que é best-seller. Boa, então vai. É quando você paga. É isso. Pois é, veja, best-seller é um livro que é muito vendido. É brincadeira. Não, claro, mas veja, best-seller é um livro que é muito vendido. Mas é difícil você conseguir escrever um livro. E a pessoa escrever de punho, sem ser um ghostwriter. Sem ghostwriter. Não é, ok, é um livro da pessoa também, mas o ghostwriter, o tesão é diferente ali. Então, você escrever aquele livro, você conseguir uma editora que compre sua ideia. Eu tenho 2 contratos diferentes. Um que paga royalties e a outra que paga os projetos. Né? Então, editoras que acreditam no seu conteúdo. Isso é fantástico. Mas eu não vou chegar aqui fazendo graça de que é best-seller, é best... Agora, eu tenho um termo novo para ele, que eu pensava hoje, nem estava na cabeça para trazer aqui, mas fluiu de novo. Então... eu acho que ele é impact seller. Impact seller. Porque best seller tem que vender muito. Vender livro tem várias estratégias. O influencer pode vender muitos livros e a pessoa ficar contaminada e com prazer, achando que por osmose vai absorver o conteúdo daquele influencer. Então ele vendeu muito. Mas quantas pessoas que compram os livros, leem os livros? De fato. Então eu estou muito mais feliz de saber o tanto que ele impacta, como você falou, de pessoas que dizem, professores que estão ensinando com ele na rede pública, que mandam mensagens ou dúvidas no Instagram, pais que dizem que vêm agradecer, seja em eventos ou o que for. Então, acho que o impacto que ele tem talvez seja muito melhor do que eu ver que ele é um best-seller, mas que eu não sei o quanto que ele está sendo lido ou que ele está ali enfeitando
uma prateleira e um belo dia a pessoa vai abordar. Então é muito gratificante. Eu vi as pessoas que me acompanham em rádio, redes sociais ou em palestras, leem, por exemplo, o Verdadeiro Cast e dizer, parece que eu estou ouvindo você falar. Porque é muito fácil de absorver, de dar sequência, de passar a aplicar. Então isso traz impacto, isso é gratificante, é de outro mundo. Muito massa, né? E essa ideia do Impact Seller você teve hoje? Hoje ou ontem eu estava pensando... Eu queria entender o que acontece na mente do palestrante. Porque best-seller é um selo que a gente bota. E que, é claro, é rico, é bonito você botar. Meu livro é um best-seller. Então, mas assim, a gente precisa entender e não desmerecendo, tá? De jeito nenhum, por favor. Não, de forma alguma. Ao mesmo tempo, você é humilde de dizer que não tem... Mas a gente precisa ser realista. Existem mercados e mercados. A gente sabe que existe um mercado de produção de livro. Não sou eu que estou falando isso. É só dar um Google aí que você vai ver. Que é um mercado que você paga, você tem alguém que escreve, você conta a história. E nós não estamos escalonando, desmerecendo nada, nenhum processo. Mas existem listas que são pagas para ter aquele fim de best-seller, ok? A grande massa não sabe. E é uma estratégia. Tem várias estratégias. E cada um acha, faz o que é melhor para si. No Amazon tem estratégias de você conseguir um índice de vendas no dia que ele bota entre os melhores da categoria. Estratégias de editoras que são muito bem feitas. Tudo baseado em meta. E que conseguem fazer. O X de meta, conseguem fazer uma pré-venda e conseguem causar ali aquela expectativa antes e ter essas vendas. Se você fecha palestras ou eventos ou que for com empresas que vão comprar em maior quantidade, que vai ser. Tem muita coisa que leva a. E eu não tenho dúvida, não estou dizendo que adoraria ter ali o best-seller. Mas, assim, não me entristece em momento algum. Porque eu acho que é tanto do que se alcançou que a gente também valorizar as conquistas da gente é o que falta muitas vezes para a gente. Para que a gente não caia em depressão, em tristeza. É olhar para aquilo, tudo que a gente sonhou, que está acontecendo, e a gente dizer, caramba, né? Que bom, que lindo, né? E saber que pode ir muito além. E aí vem outra frase, né? Que é aquela que diz o tédio, né? De possuir, a ânsia de ter, né? A ânsia de possuir, o tédio de ter, algo do tipo. Então, até que ponto a gente está valorizando? Como é que a gente está buscando os nossos planos e sendo feliz por conquistar o que a gente vem conquistando, mas sem relaxar e dizer que é suficiente. Porque seja como palestrante, como escritor, como filho, como pai, como ser humano, como amigo, ainda falta muito a amadurecer e a entregar sempre. E isso é diário. E a gente precisa estar aberto para isso. E se a gente estiver aberto para isso, cada dia mais a gente vai além. E eu acho que isso é mais gratificante do que esse jogo da vida, né? A gente se entender como um eterno aprendiz, mas que quando a gente está no palco, é porque a gente tem algo a ensinar, algo a contribuir. Mas ali é uma mensagem que a gente está passando. E o foco é a mensagem, né? É isso. O foco é o que a gente sempre fala. Os palestrantes, né? A gente, quando troca ideia e conversa, o foco é a mensagem, você é detentor da mensagem, você é o mensageiro, né? É isso, exatamente. É forte, né? Tem muita coisa para... E é um país assim, que é carente dos mais diversos temas, das mais diversas possibilidades, e a gente poder inspirar e ajudar pessoas. Então, para mim é fantástico. Quando eu chego no evento, como já peguei, com 2.500, 3.000 pessoas, 1.500 ou 2.000. É lindo, é maravilhoso. Faz vídeos, sobretudo, fantástico. Né? É muito bom. Mas para mim também brilha meus olhos e deixa a faca nos dentes quando eu chego numa cidadezinha do interior, que eu penei para chegar ali, e que eu vejo que tem 20, 30 ou 40 pessoas. Porque a população é pequena, são poucos empreendedores e poucos que acreditaram que a gente podia ajudar a transformar. E que quando acaba a palestra, a gente ainda fica ali meia hora, 1 ou 2, tirando dúvida com cada um, falando e fazendo o nosso papel acontecer. Não é quando desce do palco, vai embora, acabou, não tira uma foto, não tira uma dúvida. Então, tudo isso realiza. Independente da quantidade de pessoas, é o impacto que a gente causa para quem está presente e valorizou o tempo dele e o da gente de estar ali, né? Isso é gratificante nessa profissão, nesse nosso negócio, né? Muito, muito. Eu sou muito feliz por poder ter você como parceiro aqui da gente, né? A sua vinda aqui, eu sei que você veio de Recife. Para a gente é muito, muito importante a gente ver o resultado também do nosso trabalho, Verdade. Querendo ou não, porque a curadoria, hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, se você consegue construir um briefing ou uma resposta de um briefing, uma curadoria através da inteligência artificial. Sim. Só que a gente, nós somos, temos o relacionamento, né? E é isso que vai... Gente entende de gente, é isso que vai fazer a diferença, né?
Esse é o diferencial. Eu acho que assim, muita coisa, a inteligência artificial vem para nos dar os superpoderes, como se fala. E se a gente soubesse valer dela nas finanças, na vida pessoal, na empresa, no que for, a gente tem como ir além, sendo mais produtivo e tendo mais tempo para coisas que a gente vinha deixando de lado. Às vezes, né? Que não é porque queria, seja da família, da saúde, do que for. Então, usar a inteligência artificial nos mais diversos meios a nosso favor é essencial. Mas ela não vai tomar decisões por a gente. E nem vai fazer algumas coisas que, como nós palestrantes, conseguimos fazer e que eu não creio que haverá uma inteligência artificial que passe a emoção, o conhecimento, o olho no olho, o calor necessário humano para tanta verdade que tem nessa troca, nessa sinergia ali, quando a gente está com o público, com as pessoas, né? É isso. Bom, muito obrigada. Obrigada mesmo por ter vindo, pela confiança no nosso trabalho. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima. Semana que vem, tamo junto.